Muito bem. Eu vou aproveitar um tema que eu apresentei recentemente, que é o fomento à pesquisa na pessoa e a sua relação com a universidade, ou seja, o binômio docente-discente, que é a mola mestra de toda essa estrutura quando nós falamos em ciência, tecnologia e inovação. Assim, eu tenho iniciado todas as minhas apresentações falando que o pesquisador, que o docente, ou seja, todos aqueles que temos responsabilidade com alguma coisa social, nós temos que pensar nos 5 pontos que sustentam o nosso século. Ou seja, nós temos que pensar que a nossa pesquisa ou nossa atividade pode combater a fome, a pobreza, as alterações climáticas, a deterioração ambiental e, fundamentalmente, as desigualdades econômicas e sociais. Já nos ensinou o professor Eduardo Krieger, que foi presidente da Academia Brasileira de Ciências, que ter uma universidade com qualidade é uma condição essencial para construir um sistema de ciência e tecnologia eficiente, pois é nessa universidade que se cria o conhecimento, se preserva a cultura e se formam os recursos humanos qualificados. O professor Anísio Teixeira também já nos disse que em uma universidade não busca-se apenas conservar a experiência humana, um livro a conserva. Nesta, deve-se manter a atmosfera do saber e de preparar o homem e a mulher que a serve e que a usa. Trata-se de manter o saber vivo. Isso eu acho que é o maior significado do que é chamado universidade. É manter o saber vivo, o contato docente-discente. E o saber é uma atitude de espírito que se forma lentamente através do contato com os que sabem. Assim, em uma universidade, o docente assume o compromisso sempre de transmitir o que sabe e aprender com quem ensina. Faz parte desse binômio a criatividade. E a criatividade é uma palavra de múltiplas definições que remete intuitivamente à capacidade de não só criar o novo, mas de reinventar, diluir paradigmas tradicionais, unir pontos aparentemente desconexos e, com isso, equacionar soluções para novos e velhos problemas. Assim, cria a ideia do que chama-se universidade de pesquisa. E a universidade de pesquisa, eu até conversei um tempo atrás com o professor Jorge, que poderia ser Universidade de Pesquisa CAPES. São instituições que se destinam a produzir o conhecimento inovador e, nesse mesmo processo, formar estudantes que também se tornem produtores de conhecimento. Assim, esses estudantes irão para a universidade não para escutar uma aula ou fazer prova, mas para estudar e ensiná-lo principalmente a pensar, pesquisar, elaborar e produzir conhecimento. Passa por, como nos ensinou Pedro Demo, que é um sociólogo da Universidade de Brasília, que a educação científica é vista como uma das habilidades desse século, e este é marcado pela sociedade intensiva do conhecimento. Hoje, o desafio maior é produzir o conhecimento e não apenas transmitir. Produzir o conhecimento não aponta apenas para o processo reconstrutivo técnico, mas principalmente para a habilidade de cada um de nós em se tornar uma fonte maior das suas oportunidades. A educação científica só poderá progredir se cuidarmos melhor da formação do nosso docente. Se o docente só dá aula, ele não tem produção própria, ele não poderá superar o seu próprio intrusionismo, que isso é dominante na maioria das escolas e universidades brasileiras, onde o docente limita-se exclusivamente a dar aula. Para que esse aluno dessa universidade de pesquisa aprenda a produzir o conhecimento,
antes precisa resolver a questão do professor, do docente, redefinindo por sua produção. O professor que faz pesquisa ensinará o aluno para fazer pesquisa. Assim, veja que interessante o que Forrester nos diz, que um sistema, que a maioria dos sistemas educacionais do dia de hoje, ele é concebido para gerar cidadãos previsíveis. E isso é demonstrado do modo pelo qual é feita a verificação, ou seja, a prova, durante o qual você faz perguntas das quais nós já conhecemos a resposta, ou seja, nós ensinamos um aluno, se ele decorar, ele vai lá e tira a nota 10. Isso tem que ser mudado nessa nova possibilidade, ou nesse novo conceito de universidade de pesquisa. Pois não seria fascinante pensar num sistema educacional voltado à desbalinização dos estudantes, ensinando-lhes a fazer perguntas cuja resposta não se conhece. Assim, passam-se por 4 fundamentais caminhos para chegarmos à educação científica de uma universidade de pesquisa. O conhecimento, intrusionismo e reprodutivo torna-se uma mera informação. Em vez de acentuar a aula como referência central do ensino e aprendizado, é imprescindível valorizar a pesquisa, a elaboração, a autoria, a autonomia de atividades que naturalmente desembocam no que é chamado, então, da construção do conhecimento. A segunda vertente, educar pela pesquisa. Não há docente sem pesquisa, ainda que a pesquisa não resulte mecanicamente em uma boa docência. Ou seja, um bom pesquisador pode ser, nem sempre pode ser um bom docente e vice-versa. A aula deve ser entendida como um apoio supletivo à pesquisa no sentido de formar aprofundada, no sentido da formação aprofundada e da produção do conhecimento. A terceira vertente, a transformação da escola em laboratório de pesquisa e produção de conhecimento. O desafio maior não é propriamente a escola, e sim o professor. Como ele transmite ou como ele exige que o seu aluno aprenda a fazer pesquisa. Isso faz com que uma escola seja um laboratório científico e o professor que a leciona deve saber produzir ciência. Por fim, transformar os alunos em pesquisadores. O aluno, como cientista, pode parecer um sonho, mas não é o que nós pensamos. Os programas PIBIC, os programas PIBIC Júnior, certamente trazem uma contribuição muito significativa para a pesquisa das nossas universidades. Significa um desafio atual, pois fazer da educação científica um compromisso do processo de aprendizado escolar orientado por professores capazes de produzir conhecimento. E por que tudo isso é importante? Por que nós temos que colocar na mente dos nossos alunos por que pesquisa é importante? Nos últimos 60 anos, nenhum país do mundo se tornou desenvolvido seguindo o caminho clássico das exportações de commodities, sejam elas de dedicação à agricultura, à pecuária, à exportação de minérios ou a transformação desses em produtos convencionais. A força motriz do desenvolvimento de uma nação passa necessariamente por um sólido sistema de inovação. E os países que se desenvolveram o fizeram por se empenharem no desenvolvimento de produtos, processos e serviços de alto valor agregado. Esse slide, certamente, já é conhecido dos senhores, é sempre apresentado pelo pessoal do Ministério da Ciência e Tecnologia, que para o Brasil importar 1 tonelada de circuitos integrados que tem no nosso telefone celular, nesse laser, nós temos que exportar mais de 21 mil toneladas de minério de ferro, ou 1.742, precisamente, toneladas de soja. Assim, a ciência do Brasil, de uma certa maneira, vai muito bem. Ela vai muito bem porque nós somos o 10º, esse slide já não está tão atualizado,
Mas nós somos, em produção científica, em artigos indexados, sim. Nós somos o 13º país em produção científica em artigos indexados. Nós ocupamos aproximadamente, se não me engano, 2,7% da produção mundial e 54% da produção da América Latina. Porém, quando nós vamos ver o ranking da inovação, o Brasil, que o ano de 2011 era a 47ª posição, hoje ocupa a 58ª posição. Assim, me permitam dizer que a frase do professor Antônio Carlos Martins de Camargo, lá do Instituto Butantan, que no Brasil nós não temos uma cultura de que o conhecimento gera riqueza, aqui o conhecimento só gera conhecimento. Eu lhes digo que produzir economia social e financeira com conhecimento não é uma vergonha, deve ser uma obrigação do docente e do pesquisador e do discente. Era isso, eu aproveitei e juntei.